Boa noite a todos. Alguém vindo à casa pela primeira vez? Sejam bem-vindos. Qualquer dúvida que vocês tiverem, algum esclarecimento, é só nos procurar no final da palestra, tá bom? Sejam bem-vindos. O pessoal não quer sentar mais para frente, não, nunca querem. Olha, o palestrante está fazendo uma solicitação aqui que eu achei muito importante. O pessoal não quer chegar mais para frente, não, gente? Não fiquem envergonhados, não vai valer nota, não vai ter ponto. Não vai ter pergunta no final. Não vai ter pergunta. Bom, nós hoje estamos aqui com o Hernani, que vai nos presentear com uma palestra intitulada Parentesco Corporal e Parentesco Espiritual. Antes de dar início à nossa palestra, a gente vai fazer a leitura do nosso preparo e em seguida a prece. Pais. E vós, pais, não provoqueis a ira vossos filhos, mas criai-os na doutrina e admoestação do Senhor. Assumir compromissos na paternidade e na maternidade constitui engrandecimento do espírito, sempre que o homem e a mulher lhes compreendam o caráter divino. Infelizmente, o planeta ainda apresenta enorme porcentagem de criaturas mal avisadas relativamente a esses sublimes atributos. Grande número de homens e mulheres procura prazeres envenenados nesse particular, o que se localizam, contudo, na perseguição à fantasia ruinosa. Vivem ainda longe das verdadeiras noções de humanidade e devem ser colocados à margem de qualquer apreciação. Urge reconhecer, aliás, que o Evangelho não fala aos embriões da espiritualidade, mas às inteligências e corações que já se mostram suscetíveis de receber-lhe o concurso. Os pais do mundo, admitidos às Assembleias de Jesus, precisam compreender a complexidade e grandeza do trabalho que lhes assiste. É natural que se interessem pelo mundo, pelos acontecimentos vulgares. Todavia, é imprescindível não perder de vista que o lar é o mundo essencial, onde se deve atender aos desígnios divinos, do tocante aos serviços mais importantes que lhes forem conferidos. Os filhos são as obras preciosas que o Senhor lhes confia à mão, solicitando-lhes cooperação amorosa e eficiente. Receber encargos desse teor é alcançar nobres títulos de confiança. Por isso, criar os filhinhos e aperfeiçoá-los não é serviço tão fácil. A maioria dos pais humanos vivem desviados através de vários modos, seja nos excessos de ternura ou na demasia de exigência, mas à luz do Evangelho caminharão todos no rumo da Era Nova, compreendendo que para ser pai ou mãe são necessários profundos dotes de amor. À frente dessas qualidades deve brilhar o divino dom do equilíbrio. Bom, então agora eu convido a todos que se sentirem confortáveis a fecharem seus olhos e elevarem o pensamento ao nosso Mestre Jesus e agradecê-lo imensamente pela oportunidade de estarmos aqui hoje, nessa casa de luz e amor. Que essa espiritualidade amiga, que tanto preparou essa casa para nos receber hoje, nos intua o Hernani, para que ele traga aqui os frutos de seus estudos com muita calma e tranquilidade, e que nos passe com muita simplicidade, e que nós também possamos absorver todos esses frutos e aplicá-los no nosso dia a dia. Que assim seja, graças a Deus. Boa noite. Então, tá ligado? Alô? Alô? Estão ouvindo bem? Boa noite. Prazer enorme estarmos juntos, numa véspera de feriado. Pessoal se esforçando para o aprendizado, né? Melhorar a psicosfera, pensamento, atitude, tomar um passe, estar numa casa tão amorosa como essa, não é? Mas também vamos aguçar a nossa curiosidade. Nós, seres humanos,
vivemos de motivações. Então, de manhã cedo, qual é a sua motivação para escovar o dente? Hein? Para não matar os outros do bafo. Qual é a motivação para o trabalho? Hein? Qual é a motivação de estar na casa espírita? Vocês já pararam para pensar? Iluminação, paz de espírito, tranquilidade. Tem gente que não consegue aguentar a semana inteira, né? Tentar afastar os obsessores, tentar convidar os mentores para a nossa casa, para a nossa vida, não é isso? Então, cada coisa que a gente faz tem uma motivação. Só que algumas coisas que nós fazemos, nós não lembramos a motivação. Não tem coisas na vida de vocês que você fala assim, eu não sei porque que eu continuo fazendo isso. Aturando esse cachaça, aturando a doida, aquela sogra que perturba, o sogro que não tem. Aí você fala assim, cara, como é que pode? Eu não consigo entender, as motivações estão aí. Eu sei por que eu trabalho, por que eu estudo, por que eu vou na casa espírita, mas eu não entendo por que eu tenho que aturar essas malas. Ou essas coisas. Todo mundo tem? Hein? Sabe o que é isso? Motivação kármica. Na outra encarnação, vocês estavam dando cachaçinha para eles. Vocês estavam escravizando, estavam abusando, não é? Estavam botando lá no chicote, não é isso? Principalmente num país escravocrata como o Brasil. Estava enganando, estava traindo. Hein? Estava tirando vantagens de pessoas, de espíritos que se desvirtuaram. E agora onde eles estão? Perto de vocês. Está perto de vocês. Ou encarnados ou perturbando no plano espiritual, que a gente chama de obsessão. Então, esses compromissos espirituais são os compromissos kármicos que nós não conseguimos na carne identificar por que eu continuo insistindo e investindo nisso. Provavelmente, todos que estão numa casa espírita, numa véspera de feriado frio à noite, têm muito compromisso kármico. A não ser os que estão a pegar a cesta básica, o remédio, né? A maioria é compromisso kármico. Quando chega no plano espiritual, fala assim para o mentor, olha, eu errei, eu não consegui fazer tudo que eu tinha que fazer, eu cometi uma série de erros porque eu não sabia. Só que com a minha palestra, meu filho, gravada no Instagram, como é que você vai falar isso para o teu mentor, cara? O que o mentor vai falar para você? Ele vai pegar o celular no plano espiritual, vai procurar a palestra no Instagram e vai deixar você 5 minutos assistindo para você lembrar que você estava aqui. Aí ele vai voltar, vamos mudar o discurso. Aí você vai falar, não, eu não fiz porque eu não quis, porque eu não estava pronto, porque eu não tinha disposição, porque eu tinha coisa mais importante para fazer, assistir a novela. E é assim que funciona a vida. E hoje a gente vai falar de coisas que eu tenho um programa na Rádio Rio de Janeiro, vocês estão todos convidados a assistir, né? Muitas pessoas daqui assistem, participam, é maravilhoso, que é toda quinta-feira, de 2 às 3 da tarde, Quintas do Evangelho no MAP. E na rádio, né, são, sei lá, 50, 60 mil ouvintes, mais ou menos, que é a audiência, 90% não são espíritas. 10% são espíritas, que é a população do Brasil, né? Só 2% se dizem no censo espíritas. Apesar de 70% acreditar na reencarnação. Se você for numa igreja evangélica, fizer uma enquete e chamar a pessoa para conversar, você vai ver que a maioria acredita na reencarnação, acredita na influência espiritual, mas eles não vão falar isso. Então são ouvintes da rádio. Católicos, protestantes, né, materialistas, cada vez mais o mundo está buscando o que é o lado espiritual, como isso funciona. E os temas que nós vamos abordar hoje, apesar de nós falarmos sobre a parentela corporal, né, e espiritual, nós vamos abordar temas que são a base da nossa evolução como ser humano no universo. Eu não falo nem mais agora sobre o planeta Terra. Se vocês forem para a internet e verem os trends, né, que são as palavras, os assuntos mais procurados,
Hoje, os assuntos mais procurados é a origem do universo, a criação do universo, a transição planetária, que é a mudança, né, de estágio que nós estamos vivendo. Todas as religiões ditam isso, né? O que é o plano espiritual, o que é a vida após a morte, o que é uma experiência quase morte. Esses são os trens. Então todo o planeta, os 8 bilhões de espíritos que habitam o planeta Terra, estão sendo puxados, estimulados, direta ou indiretamente, porque pode ser uma questão kármica ou uma questão material, a buscar essas informações. E são sobre essas informações que nós vamos falar hoje, que eu tenho trazido das minhas palestras, mais do que apenas o livro do Espírito. Então, quando a gente fala em parentela corporal e parentela espiritual, do que a gente está falando? A corporal são os compromissos que nós assumimos na carne, no momento que encarnou. Pai, filho, irmão, vocês não têm compromisso? Hein? Socialmente, juridicamente, civilmente não tem compromisso? Adianta o pai falar, ó, esse filho não é meu, não vou criar, não quero dar dinheiro, não quero ajudar em nada? Faz lá um exame de DNA e aí? Tem que contribuir, né? Ou então vai para a cadeia, é assim que funciona? Então a parentela corporal são os compromissos que nós temos na carne. Eu dei um exemplo aqui sobre jurídico, sobre as pessoas, mas os animais têm compromissos com as crias deles diferente do que eles têm com as crias dos outros, não é assim? A leoa protege o leão, o filho dela, o tigre, o gato, o cachorro, e em alguns casos, na maioria, não protege os demais. Então, desde as origens animais, nós trazemos compromissos diferenciados em cada encarnação. De onde vem isso? Das origens animais. Lá os animais tratam a prole deles diferente, pelo cheiro, pelo DNA, por características. E o que é a parentela espiritual? São os compromissos kármicos. Não é meu filho, mas eu visitei um orfanato e falei, eu quero ele para mim, eu vou cuidar. Eu passei na rua, conheci um vizinho, vi alguém que no centro espírita e falo, não, eu quero. Esse eu vou cuidar. Esse eu vou trazer para perto, esse eu quero saber o que está acontecendo, não sai da minha cabeça. Por quê? Porque são compromissos da parentela de antes de encarnar. Todos os compromissos que nós temos na nossa família são da parentela espiritual. As primeiras encarnações, se você veio do reino animal, você não tem ainda parentela espiritual, concorda? Eu ainda não criei laços. Eu ainda não conheço ninguém. E é sobre isso que a gente vai falar, que é difícil ver nesse tipo de palestra. Por que existem famílias com espíritos na família que eu não conheço? Ou que eu não conhecia antes? Por que eu posso me relacionar com um espírito aqui encarnado que não estava previsto na minha encarnação, na minha programação reencarnatória? Por que isso acontece? Por que essas situações ainda acontecem num planeta de provas e expiações como o nosso? Como é que funciona isso? Por que o mundo e o universo gira dessa forma? Se todos nós somos filhos do mesmo Pai, se Deus criou o universo, todos os sóis, planetas, galáxias, o que eu sou de um ET que está visitando aqui o planeta Terra? Se nós somos filhos do mesmo Pai, nós somos o quê? A única diferença é que eu estudo numa escola chamada Terra e ele estuda numa escola chamada Capela, Júpiter, Saturno. Não é isso? Mas somos filhos do mesmo Pai, somos irmãos. Isso é a primeira coisa que nós vamos ter que aprender quando comprovar a existência de seres de outros planetas vindo aqui. A gente não aprendeu nem ainda a ser irmão do palestino, do israelense, do africano, da pessoa que mora na comunidade, que cria um problema, ou que está junto com você, mas você acha que ele não tem educação, que ele não tem postura, que nós conseguimos enxergar eles como irmão? Imagina quando pousar uma nave aqui, que ele tiver outra forma física. Como é que eu vou encarar ele como irmão se eu não estudar o que nós vamos ver hoje? Espero que dê tempo. Os laços de sangue não criam forçosamente os liames dos espíritos.
O corpo procede do corpo, mas o espírito não procede do espírito, porquanto o espírito já existia antes da formação do corpo. Não é o pai quem cria o espírito do seu filho, ele mais não faz do que lhe forneceu invólucro corpóreo, cumprindo-lhe, no entanto, auxiliar o desenvolvimento intelectual, moral do filho, para fazê-lo progredir. Essa é a resposta básica da pergunta feita, isso está no Evangelho segundo o Espiritismo, capítulo 14, parentela. Isso é o básico, isso é o que Kardec conseguiu compilar e trazer para a gente, né, em 1864, no Evangelho segundo o Espiritismo. Que foto é essa? Vocês conhecem? No final de 2021, o mundo se juntou, o mundo ocidental se juntou e mandou para o espaço um novo telescópio chamado James Webb. Esse telescópio foi enviado para descobrir a origem do universo. O que é a origem do universo? Como aconteceu o Big Bang? Como se formou as galáxias? O que são os buracos negros? Quais são as estrelas mais distantes? Através do infravermelho, ele começou a tirar fotos do universo. Não sei se vocês sabem, mas uma luz dessa, de uma estrela, de uma galáxia, quando ela chega aqui no planeta Terra, ela percorre milhões e milhões de anos-luz para chegar aqui. O que isso quer dizer? Que quando a luz dela chega aqui para ser fotografada ou enxergada por nós, aquilo que a gente está vendo aconteceu há milhões de anos atrás. Foi no momento que ela lançou a luz. Ela já pode ter explodido, desaparecido, mudado de cor, porque a luz veio viajando, que é um fóton, né? É uma partícula, e chegou até a nossa observação 95 milhões de anos, 20 milhões, muitos milhões de anos depois do que aconteceu. Então, quando você olha para o universo com a luz chegando aqui, você está olhando para o passado. É igual pegar um álbum de fotografia em casa. Você pega um álbum de fotografia em casa, quando você abre o álbum de fotografia, o que você está olhando? Quando você tinha 12 anos de idade, 13, 15, 20, não é isso? Você sabe que é você, mas é você essas luzes e essas fotografias, é o universo há milhões de anos atrás. O que eles querem descobrir? Como que isso foi formado? Se isso foi feito por Deus, eu queria ver lá o Deus, não é isso? Uma foto de Deus, não é isso que os cientistas querem para comprovar? Só que eles quebraram a cara, eles começaram a descobrir que o universo foi formado tudo de uma vez só e há muito antes do que eles imaginavam pelo Big Bang. Então está um reboliço no mundo científico, porque o James Webb acabou com um monte de teorias que eles achavam perfeitas até então, tudo criado de uma vez há bilhões de anos atrás. Mais na frente a gente pode falar sobre isso se der tempo. Isso aqui é a nossa Via Láctea, é onde a gente vive. Nós, seres humanos, dentro de um planeta chamado Terra, dentro de um sistema solar que nós batizamos dessa forma. O que é a Via Láctea diante de um pedacinho do universo? É um pontinho desse aqui, ó. Isso aqui é só uma foto do universo, não é 360 graus não. É um pedacinho do universo. E a nossa galáxia inteira é um pontinho desse, que não brilha muito, é meio mexeruca. É aquele ator da novela que você nem lembra dele, mas você sabe que existe. É essa aqui, ó, a Via Láctea inteira. E o que nós somos dentro da Via Láctea? Um grão de areia. Não a Terra, mas o sistema solar inteiro. Nós não somos inteiro, esse sistema solar inteiro. Ó. Sol, com todos os planetas, é um grão de areia dentro da Via Láctea. Nada. Imagina o que é o planeta Terra. Imagina o que somos nós. Hein? Um átomo de um grão de areia. Mas tudo isso que existe no universo foi criado único e especificamente para quê? Para nós estarmos aqui hoje falando sobre isso. Olha que coisa maluca.
Tudo que existe no universo inteiro só foi criado por Deus para que nós estivéssemos aqui agora aprendendo coisas novas, diferentes e tomando ações e atitudes diferentes na nossa vida. Essa é a maior maluquice de todo o universo. Tudo que existe material, o que é material? Que eu posso ver, que eu posso fotografar. Os fótons não são partículas que a gente enxerga através dos nossos olhos, que traduzem para o cérebro as luzes e nós criamos as imagens? Então são coisas materiais. Vocês conseguem ver os espíritos que estão aqui ao nosso redor nesse momento? Não. A não ser o médium. O médium não conta. As pessoas normais, como nós conseguimos ver, a sala está lotada. Mas a gente não consegue ver. Por quê? Porque os espíritos não estão no plano material. Eles estão no plano, eles estão abaixo dos átomos. Qual é a física que cuida das moléculas abaixo dos átomos? Vocês sabem? Física quântica. Então, quando a física tradicional desenhou tudo isso que a gente conhece, até Einstein, nós estávamos falando das coisas materiais. Alguns cientistas daquela época falaram, mas existem coisas abaixo do átomo, chamado quântico. Aí o Einstein pirou, né? Falou, isso é impossível de existir. Deus não joga dados com o universo. Lembra essa frase do Einstein? Porque a gente não conseguia identificar onde as partículas estavam. Einstein morreu, desencarnou louco com a física quântica. Lá no plano espiritual ele deve estar rindo agora. Mas até então isso aqui tudo a gente está falando de coisas materiais. As coisas materiais que nós vivenciamos, elas são perceptíveis através do que nosso? Dos nossos 5 sentidos. Todos esses telescópios até então, todos os aparelhos, são para usar os nossos 5: visão, olfato, audição, paladar, tato, não é isso? E quando eu quero falar dos espíritos, entender o que veio, imaginar coisas quânticas, eu posso usar os 5 sentidos, não? Aí eu tenho que usar o quê? A minha? É isso que Deus espera da gente. Raciocínio e imaginação. Como é que funciona isso? De onde começa tudo isso? O início de tudo, no universo inteiro, ao invés de ficar falando em Big Bang, formação do universo, esquece isso. Isso ainda é coisa de criança. Essas pessoas, esses cientistas, né, as pessoas no YouTube, os grandes nomes estão falando de coisas ainda de criança. A gente tem que falar de o início de tudo. O que é o início de tudo? A Trindade universal. De onde surge tudo? Deus. Deus é o início de tudo. O plano espiritual, Kardec, os espíritos todos que mandam mensagens até hoje. Eu vou usar na minha palestra mensagens mais modernas de espíritos que vieram depois do Espírito da Verdade e que falaram com Kardec, porque na maioria das casas a gente estuda muito, então vamos mudar um pouco. Mas nenhum desses espíritos, por mais moderno que seja, Joana de Ângeles, o que vocês quiserem, consegue ainda explicar para nós, em termos práticos, o que é Deus. Essa definição está no Livro dos Espíritos, das primeiras questões, né? Que é a inteligência suprema e a causa primária de todas as coisas. E é nisso que a gente vai se agarrar. Deus. Deus criou 2 substâncias no universo, que está abaixo das partículas que hoje a gente já consegue identificar na física quântica. Abaixo disso. É o início de tudo. Princípio espiritual e o princípio material nós chamamos de fluido cósmico universal. É a base de tudo que existe no universo, antes da matéria. Através desse fluido cósmico universal, nós juntamos essas subpartículas que vão formar as subpartículas atômicas, que vão formar os átomos e que vão formar tudo que a gente conhece e consegue observar com os nossos 5
sentidos. E esse princípio espiritual ele vai se tornar o quê? Nós. Nós somos a inteligência de uma substância que está no universo e que precisa aprender truques de falar, de pensar, de agir, de tomar decisão, de se comunicar, não é isso? Nós estamos ali na natureza e precisamos sair da inércia da natureza e aprender a ser individualidade. É só para isso que existe a matéria. Para eu sair da natureza, entrar na matéria, aprender coisas e me tornar um espírito. Deus criou o princípio espiritual e falou, agora eles precisam se tornar seres individuais, individualidades. Para isso eu vou criar uma matéria que quando ele mergulhar e se acoplar a ela, ele vai aprender coisas e vai se tornar no futuro um espírito. O que nós somos no plano espiritual? Energia. O que nós somos na carne? E esse perispírito é para juntar um no outro. Como é que isso acontece? Quem daqui da sala já ajudou uma energia que está no universo a começar a dar os primeiros passos, a engatinhar para se tornar uma individualidade? Levanta o braço aí quem já fez isso. Todo mundo já fez aqui na sala. Todos vocês já criaram. Todos, tenho certeza absoluta. Quem na escola já fez a experiência do feijão no algodão? Hein? Levanta a mão aí quem já fez. Quem já plantou alguma coisa em casa? Hein? O que vocês fizeram naquele momento? Hein? Pegaram uma matéria. O que é o caroço de feijão aqui nessa história? É uma? E o que tem dentro daquela matéria do caroço de feijão que não tem nos outros? Um código genético, igualzinho um celular. O que vocês faziam com os celulares de vocês há 10 anos atrás? Ligação. É justamente o que você não faz mais. O que mudou dentro do celular, que você só fazia ligação e agora o que você não faz mais? Um software. Não é isso? O que tem dentro do caroço de feijão que não tem dentro? Uma programação de um código genético. Quando a gente coloca aquele código genético do feijão no algodão, na água, no sol, na terra, e dá o meio químico e físico com as moléculas adequadas para ele, o que ele faz? Ele puxa da natureza o princípio espiritual, convida ele para entrar dentro do caroço de feijão, e aí ele começa a multiplicar as células para formar o quê? O que nasce do caroço de feijão? Um pé de... Por que não nasce de laranja? Pois é. Que coisa complicada, né? Todo mundo já criou espírito aqui. Toda vez que a gente coloca uma matéria com código genético e puxa essa energia da natureza, eles estão dando os primeiros passos, engatinhando, para um dia se tornarem o quê? O que nós somos. Daqui a milhares de anos ou milhões de anos, numa outra galáxia, vou te levar junto comigo para a gente ver os espíritos que você ajudou a formar aqui na Terra. Vou falar a você que foi o pai deles, ó, há milhões de anos atrás. Agora já são individualidades, estão dentro de uma casa espírita estudando uma palestra de um maluco, igualzinho você estava lá há milhões de anos atrás. É isso o universo. O segredo do universo é só tirar da natureza uma substância que não tem inteligência e torná-la o quê? Destruidora de natureza, perturbadora. Não é isso? Que nós somos ainda no planeta Terra, mas estamos aprendendo a evoluir para se tornar espíritos puros,
que nem Jesus. Jesus faria isso de cós salteado. Imagina um cara que sabia isso de cós salteado, chegar aqui no planeta Terra e ver os absurdos que tinha aqui. Enlouqueceu, né? E aí falava, perdoa, Pai, perdoa que eles não têm ideia do que estão fazendo, e ainda vão pagar muito. Gritaram Barrabás, né? Qual de vocês que numa quinta-feira, véspera de feriado, não gritou Barrabás lá na época? Vocês tinham 50% de chance de acertar, não é? Errado. Pediram o nome errado. É assim que funciona. Isso é a criação e a evolução do espírito no universo. Demorou muito mais tempo para nós sairmos da natureza, passar por todo o estágio animal, né, vegetal, animal, para chegar no ser humano, na individualidade, do que vai levar de nós, da individualidade agora, para chegar na angelitude. O espírito ele vai evoluindo, ele vai perdendo a vontade dos prazeres que nós temos aqui na carne. A cada encarnação, a cada ano de vida, a gente vai buscando desenvolver o amor, a compaixão, a indulgência, a tratar os outros como irmãos, a ajudar a evolução, e a gente vai saindo desses prazeres, de compreender, de achar que nós somos assim, ó, seres humanos, e passamos a nos perceber como espíritos. Até esse momento que nós estamos, existiam espíritos no plano espiritual trabalhando arduamente, diariamente, para nós conseguirmos chegar na condição que nós temos. O que é importante para chegar na condição que nós temos? Ficar o máximo de tempo aonde? Na carne. Todo mundo tem prazer o tempo todo, o dia inteiro, a cada momento de estar aqui nessa vida, na carne? Fala a verdade. Hoje eu fui lá no Frei Luiz fazer uma palestra. A maioria que tinha na sala lá era de 70 anos para cima. Aí eu fiz essa pergunta, não era essa palestra, era outra palestra. Quem tem prazer ainda? A maioria não tem mais. Imaginem os jovens sem um guia, sem uma orientação, sem uma motivação. Aumentou em 20%, 30% em 5 anos, desde a pandemia, a quantidade de suicídio, cara, de 14 a 25 anos de idade. Então você imagina você no plano espiritual dizendo, tem que ficar mais tempo na carne. Como é que a gente faz para ficar? Tem que motivar as pessoas. Você não pode ter uma vida tão ruim, tão desgraçada, com tanto problema, com tanta insegurança, que você não quer ficar. Tem que ter prazer, tem que ter motivação. E cada vez mais a gente vê que é difícil manter isso. Então tem um equilíbrio aqui. Tem que ter motivação para ficar o maior tempo possível na carne e evoluir e desenvolver, porque as questões são orgânicas e morais, mas ao mesmo tempo, se criar só prazer, só paixão, a pessoa fica fútil, fica vazia. O espírito não evolui. Esse equilíbrio é a grande dificuldade. E Jesus ficava o tempo todo nessas duas mãos. Ora, ele dizia, por que meus discípulos não podem comemorar, cantar, beber? Por que vocês ficam o tempo todo reprimindo? Aproveita enquanto o noivo está aqui. Lembra que ele dizia isso? Vocês precisam ser felizes. Por que ele dizia isso? Porque as pessoas precisam ter prazer em encarnar. Não pode ser uma vida só de desgraça. Porque o suicídio dispara, a violência desencarna e as pessoas não evoluem. Por outro lado, se só tiver prazer, você não consegue evoluir. Você vira um espírito fútil, né? Tem uma vida fútil. Esse é o grande segredo. Como equilibrar isso? Como tornar isso capaz, né, de acontecer? Quais as 3 forças que definem o que nós somos nesse momento na nossa encarnação? Cada um de vocês aqui na sala, nesse momento. Por que eu falo nesse momento? O que a gente vive, né, numa dimensão, né, que a gente vive o espaço-tempo. Tudo tem uma distância, porque nessa dimensão nossa, dos 5 sentidos, da física clássica, é isso. Tudo tem uma distância e um tempo a ser percorrido. Qual o tempo que eu tenho para pegar esse negócio? Qual é a distância que tem entre eu e ela? Tudo que a gente observa tem espaço e tempo. E é assim que funciona. Na verdade, qual o momento que nós vivemos na nossa vida de fato, real? Vocês sabem? Só o presente.
Todos nós, encarnados, só vivemos o presente. Você consegue viver o passado? Você consegue lembrar. E normalmente não consegue lembrar exatamente como aconteceu. Nem vendo o filme, nem a foto. Porque os seus sentimentos, a sua maturidade, as suas atitudes mudaram tanto que quando você julga o que aconteceu no passado, vai mudando. Porque tudo aquilo é criação do pensamento. O passado já aconteceu. E você nem tem certeza se foi daquela forma, mesmo vendo, filmando, porque vai mudando as suas atitudes. Por que aconteceu? E o futuro? O que é o futuro? O futuro, ele é virtual. Por que ele é virtual? Ele pode ou não acontecer. O que é o meu futuro quando acabar a palestra aqui? Sair para pegar o meu carro para ir para casa, né? Tenho quase certeza que isso vai acontecer, não tem? Mas se roubaram o meu carro e a gente não viu. Para me dar mais certeza se vai acontecer, o que eu precisaria fazer nesse momento, para vocês entenderem? Abrir a porta ali e olhar para ver se o carro está... Não é isso? O que eu fiz nesse momento? Eu usei uma das minhas armas para trazer a minha realidade e a minha certeza. Quais são as armas? Os sentidos. Teu filho está ótimo lá na Europa. Ele está perfeito, está tudo beleza. Não, mas eu quero falar com ele. Eu quero ver ele no vídeo. Por que você quer fazer isso? Porque os seus 5 sentidos te dão o quê? Os 5 sentidos, eles só servem para eu trabalhar o quê? O meu presente. O meu futuro, ele é virtual. Qual é a diferença da inteligência do animal para a inteligência do ser humano? Todo mundo aqui na sala concorda que o animal tem inteligência? O cachorro aprende a atravessar a rua, a pedir a comida, a respeitar o dono, a defender a casa, a reconhecer os filhos dele, os papagaios, os golfinhos, nem vou falar de baleias, os primatas. Todo mundo concorda que o animal tem inteligência, não tem? Qual é a grande diferença da inteligência do animal para a inteligência do ser humano? O animal, a inteligência dele é muito presa nos 5 sentidos. O cachorro te vê, sente teu cheiro, percebe, ele toma atitude. Tanto é que você treina ele dando uma comida, dando um carinho, dando um afeto, coisas materiais. Então os animais, ele tem inteligência, você treina a inteligência dele, mas ele não consegue planejar coisas do... Você pode falar 1000 vezes com o teu cachorro para ele não comer a comida inteira, que você vai deixar 1 semana de comida para ele, e ele tem que racionar. Ele não consegue. Ele só vive o ser humano, quando começa as primeiras encarnações, ele vive apenas Você viu esses garotos que pegam a moto para dar o grau, e a moto estava novinha, já sai toda ralada, toda quebrada? Amanhã ele não tem moto. Mas o presente dele foi uma coisa sensacional. Pô, você vai se arriscar para roubar um relógio? Você vai se arriscar para roubar um tênis? Um carro, você vai ficar preso 30 anos. Mas a importância que ele dá, o prazer dele no presente, ele não dá. Quem pensa assim? O animal. Ele foi treinado nas escalas inferiores a pensar assim. Então nas primeiras encarnações o cara pensa só no... Já viu o índio quando vê uma mulher linda perto dele, como é que é uma coisa louca? Por quê? Porque ele foi treinado pela natureza, pelos instintos animais, a pensar nos instintos dele. Então ele não pensa na circunstância e no que vai acontecer no... Quando é que a gente aprende isso? Quando a gente erra, chega no plano espiritual, tem que programar, receber esses compromissos kármicos que vem na família. Aí você começa a pensar, não posso errar de novo, cara. O cara vai lá numa loja,
E aí se apaixonou pelo tênis, pela bolsa, pelo vestido, pelo casaco, pelo carro, pela televisão, pelo celular, mas não tem dinheiro para comprar o celular. É muito caro. E aí o que ele faz? O que nós fazemos? Não vivo sem esse celular. Vou fazer um crediário. Não é isso? Vou lá e... Com as mulheres é mais fácil dar o exemplo, né? A bolsa, o sapato, o vestido. Estou apaixonada. Sem esse vestido que a Giovanna Antonelli usava na novela, eu não vivo. Esse sapato, não é isso? Vai lá e mete 24 vezes. Não é assim? Meteu em 24 vezes. No 5º mês acabou a novela, trouxe saúde e moda, todo mundo está usando na rua, ela não quer mais. Só que ainda tem 19 prestações para pagar. Não é assim? Aí o que você faz? Vai para o brechó do Bezerra, dá o sapato para lavar a alma e convencer o marido ou as pessoas ou ela mesma que foi um bom investimento. Usei 5 meses, dei para o Bezerra, tem alguém que vai utilizar, mas eu continuo pagando aqui minha... Né? É quando você se apaixona pela mulher do seu amigo, pelo marido da sua vizinha. Naquele momento você fala, apaixona minha vida. Eu sei que ele é meu amigo, ela é minha amiga, eu sei que eu gostaria muito, mas eu vou fazer um crediário e vou pegar essa pessoa. 3, 4 anos depois, tu já está de saco cheio, tu não aguenta mais. Mas a tua vizinha está com louca de ódio em você. Tu pegou o marido dela. Teu amigo está com um louco de ódio. Não fica rindo não, porque todo mundo pode passar por isso, tá? O que você fez? Um crediário kármico, não é? E nesse caso, como é que você vai entregar o marido da mulher no brechó do Bezerra, malandro? Difícil. Se pudesse, se criasse uma casinha ali atrás de reciclagem, de ex-namorada com pó, ia bombar. Mas não dá. Aí tu desencarna, crediário, que a mulher quer te matar, porque era a felicidade dela que você destruiu. Mal sabia que você não aguentava mais. E dos homens também. Desencarna louca. Na próxima encarnação vem filha, vem nora, né? Vem sogro, genro, para tentar resolver os compromissos. Isso é a nossa vida. Isso é a parentela. Você arruma um problema grave na parentela corporal e vai pagar depois na espiritual. O que são as forças que definem o que nós somos em cada encarnação? Quais são as 3 forças que definem o que nós somos nesse momento aqui de encarnado? Primeiro, herança genética. Não é isso? No momento da fecundação, óvulo e espermatozoide virão cargas genéticas de papai e mamãe, e na maioria dos casos de quem está dentro de uma casa espírita, reencarnação de Sigismundo, André Luiz, Médio Chico Xavier, existe um plano espiritual trabalhando para definir sexo, se vão ser espermatozoides de gameta masculino ou feminino, mais ou menos como é que vai ser as condições espirituais que você vai ter, etc., as condições básicas genéticas de encarnações programadas são amparadas e acompanhadas por espíritos. Muitas não são. É a natureza fazendo uso da reencarnação. Espíritos tiveram afinidade carne ou não, nem se conheciam, assim como os animais, e vinculam, fecundam, e aí depois que encarna, a gente vai ter que tratar isso. Então nem todas, mas na casa espírita pode dizer que todas. Então a primeira força genética. Força genética, cor dos olhos, cor do cabelo, estatura, biotipo, sexo, cromossoma a mais, problemas de Down, cromossomas a menos, síndromes, né? Então muita coisa que define a nossa vida, o que nós somos hoje, provas, expiações, problemas, dificuldades, facilidades, talentos, são definidos geneticamente. Eu diria que 33% do que nós vivenciamos na nossa vida é definido pela condição genética. Tem gente que pode comer à vontade, que não engorda. Tem gente que não pode comer nada, né? Geneticamente isso faz muita diferença, não só para isso.
para álcool, para bebida, para drogas, para doenças, para facilidades, para gripes, tudo, a genética faz muita diferença. Outra força que tem a mesma proporção da genética e que afeta a nossa vida diariamente, o meio, onde eu vivo, o que eu como, o que eu bebo, as influências externas da minha família, que possibilidades eu tenho, se eu tenho dinheiro, se eu não tenho dinheiro, se eu tenho que trabalhar muito, se eu moro no interior, se eu moro no Alasca, vou virar esquimó, se eu moro no deserto, vou virar beduíno, não é isso? O meio afeta muito. Se eu tenho uma família com dinheiro, se eu tenho uma família sem educação, se eu sou órfão, não é isso? O meio afeta muito o que nós somos, na mesma proporção da genética, em torno de 33%. E a terceira força, a minha herança espiritual. Como eu interajo com o meio onde eu vivo, o que eu faço, como eu transformo as condições genéticas em coisas positivas ou negativas, né? Você vê pessoas com síndromes como Down fazendo trabalhos magníficos hoje no mundo e outras pessoas perfeitas, atores, atrizes, atletas, suicidando. Problemas de droga, problemas de alcoolismo, problemas de depressão, né? Então o espírito, as marcas espirituais, as experiências espirituais, a maturidade espiritual faz muita diferença de como você vai usar genética e meio. Eu costumo dizer que 33% genética, 33% meio, 33% herança espiritual. Se somar isso tudo dá o quê? 99%. O que é o 1%? Deus. O resto são o que nós estamos fazendo e o que nós herdamos na nossa vida. A herança genética vem de onde? Papai e mamãe. Não é isso? Então essas características, né, da parentela corporal vêm da minha herança genética. Quando que eu sei qual vai ser minha herança genética? Nós que programamos a reencarnação. Quando eu estou no plano espiritual, estou vendo quem é meu pai e minha mãe, olho o código genético dele. Então antes de encarnar, eu já sabia o que geneticamente nós seríamos nesse momento. Não adianta olhar para o espelho e falar agora, eu não queria ter esse corpo, essa cara, essa vida. Não queria ter esse pai, não queria ter essa mãe, não queria... Tudo que já estava aqui antes de eu encarnar, eu já sabia que eu teria. Não é isso? Ah, eu tenho uma ideia de qual meio que eu vou viver? Tem. Mas pode mudar. Genética pode mudar? Não? Lembra lá do caroço de feijão? Depois que encarnou no caroço de feijão, se for feijão preto, vai vir feijão preto, feijão mulatinho, feijão manteiro, não é isso? O código genético é diferente. A genética não muda, mas o meio eu posso, não posso? Parar de fumar, parar de beber, voltar para casa espírita, voltar a estudar, malhar, fazer dieta, sei lá, o que vocês quiserem, cortar o glúten, qualquer maluquice que vocês queiram fazer, é o que eu como, o que eu bebo, o que eu fumo, o que eu cheiro, o que eu faço, não é isso? Eu posso mudar. E o espiritual? É isso que a gente está tentando fazer hoje aqui. Porque é a única coisa que você vai levar. A tua experiência espiritual é a única coisa que você vai levar para a próxima encarnação. Só. De tudo isso, o que fica. É o que você traz da sua bagagem, é o que você muda e deve e tem que mudar, e é a única coisa que você vai levar. Tudo bem? Essa palestra vai acabar no meio, infelizmente. Deveria ter mais tempo pelo tema. Aí eu peguei um estudo da Revista Espírita do mês de fevereiro de 1864. Allan Kardec perguntando a um espírito, através de uma médium maravilhosa lá em Paris, sobre limites da reencarnação, as aspirações do homem, ação do fluido, afeições terrenas e a reencarnação, que é o nosso tema de hoje, e o progresso entravado pela reencarnação indefinida. Vamos ver o que dá para a gente falar disso aqui. Limites da reencarnação. Qual o limite de quantas vezes tem que encarnar? A reencarnação é necessária enquanto a matéria domina o espírito.
Enquanto eu tenho mais prazeres enquanto encarnado, para minha sobrevivência, para minha comida, para minha bebida, para os meus, enquanto eu der mais valor ao filho meu de carne do que ao filho do vizinho, eu tenho que encarnar. Por quê? Porque no momento que eu der o mesmo valor ao filho do vizinho, ao filho do bandido, ao garoto que está preso na cadeia, na penitenciária, na FEBEM, etc., que eu dou ao meu filho, o que eu estou dizendo para o universo? Que eu não sou mais um homem da carne, que eu não penso mais com os meus 5, agora eu penso em quê? Com o meu? E o que aqueles espíritos que estão lá na FEBEM, na penitenciária, na cadeia, no meio da rua, são meus irmãos? Esse é o ponto. Enquanto eu não der o mesmo valor aos espíritos que estão sofrendo, perdendo, lutando, como eu dou aquele que veio do meu esperma ou do óvulo dela, eu não aprendi ainda a ser um espírito imortal. O que eu sou ainda? Um caroço de feijão? Não, é pior. Caroço de feijão é um alimento. Vocês conseguem entender isso, não? Na rádio é difícil, as pessoas me crucificam, saem no pau. Tem até espírito que me liga. Tá maluco? Como é que eu vou gostar do bandido? Eu falei, cara, esquece aí. Vamos reencarnar mais. Temos tempo, pô. Pra que brigar comigo, pô? Vocês entenderam esse ponto? O espírito encarnado chegou a dominar a matéria e anular os efeitos da sua reação sobre o moral. A reencarnação não terá mais nenhuma utilidade, nem razão para ser. Não precisa reencarnar mais. Eu já sei que eu sou um espírito imortal, que todos somos irmãos, que eu preciso aprender a amar e vou amar. Quem é que falava isso pra gente? Qual foi o único profeta que teve entre nós que falou que tem que perdoar 70 vezes 7, amar os inimigos? Quem foi? Quem é o único espírito que a gente conheceu então aqui, que já tinha pronto para não precisar mais reencarnar? O que a gente fez com ele? Hein? Meteu ele na cruz, mano. Tem um monte de rádio doido para fazer isso comigo quando eu falo essas coisas. Mas eu falo assim, não, mas eu não penso assim não, eu só falo que é teoria. Sou bobo, né? Eles dizem logo que eu sou petista. Agora é guerra, filha. Tá rindo? Tudo que a gente fala bota logo a política, a ideologia, não pode nem ser espírito. A reencarnação e as aspirações do homem. À medida em que o espírito se depura, ele próprio vai sendo arrastado para um corpo aperfeiçoado. Então você começa lá no vegetal, você vai aprendendo, vai desenvolvendo. O que você vai buscando? Qual é a diferença de um vegetal para um animal? Vocês sabem? Alguém já parou para pensar nisso? Os vegetais é a primeira escala num corpo, num ambiente orgânico. O que é orgânico? Organiza as células. Quando você nasce lá no feijão, você não organiza caule, folhas, frutos, raízes, não é isso? As células das raízes não são diferentes da folha? Uma faz a fotossíntese, a outra busca sais minerais, não é isso? As células são diferentes. As células do seu fígado não são diferentes do seu estômago? O fígado filtra o sangue e o estômago digere a comida. Pode ser a mesma célula? Então as células são diferentes, são organizadas diferentes, com missões diferentes. Então no ser orgânico, a primeira é na planta. E aí essa energia está lá, aprendendo a comer, beber, filtrar, atrair pássaros, crescer, organizar células. Um dia ela aprende a se movimentar. O que é um teatro de bonecos animados? Alguém já lembra disso? Né? O que é um desenho animado?
Você sabe o que é um desenho animado? Que tem movimento. Qual é a diferença do vegetal para o animal? Por isso que o nome é animal, porque ele é animado. Ele é animadinho, ele se movimenta. E faz uma diferença enorme mexer músculos, energeticamente. As células do animal são muito mais complexas e evoluídas do que de um vegetal, porque ele tem que se movimentar, ele tem que quebrar proteínas, ele tem que se autoaquecer. Os animais não têm diferença entre eles. Alguém já viu um jacaré para sobreviver? O que ele tem que fazer? Um crocodilo? Tem que ficar no sol. Por que ele tem que ficar no sol? Porque o corpo dele não sabe se autoaquecer. Cachorro precisa ficar no sol? Organicamente, qual é o ser mais evoluído? Organicamente. Do crocodilo que tem que ficar no sol para se aquecer, ou do cachorro que se autoaquece? Então o espírito, a energia que está no crocodilo, quando ela cresce, ela vai para onde? Você trocou de carro, você pilotava um crocodilo, era uma Kombi, sem ar-condicionado, sem tração. Não, agora eu vou com um carro melhor, carrinho 1000, com ar-condicionado, com vidro elétrico, aí você vai para o cachorro. Agora eu vou para um carro melhor, para um SUV, tudo computadorizado, vai para o macaco. Não, agora eu vou para o topo de linha, com um avião supersônico, a jato e tal, vamos para o ser humano, aqui. Aí, avião super atômico. É isso. Você vai mudando, vai crescendo, de acordo com a sua capacidade evolutiva. Quando eu encarno no cachorro e eu desencarno, o que eu tenho certeza que eu sou? Cachorro. Eu só existi porque eu era um pé de feijão. Lembra disso? Quando eu desencarno, eu tenho a consciência que eu sou um. Depois eu vou mudando, vou virando primata, quando no ser humano é o máximo. Agora eu preciso aprender que eu sou um espírito imortal, irmão de todo mundo, filho de Deus, importantíssimo para o universo, que tudo isso só existe para que eu me torne o que sou. Isso é o mais difícil. A ação dos fluidos na reencarnação, lembra lá desde o início? Fluido cósmico universal, fluido espiritual. Um entra no outro para aprender os truques, igual o teu celular. O que faz o teu celular pedir a pizza na tua casa? Hein? Um aplicativo chamado o quê? iFood, né? O que tem ali dentro? Um código de um software. Existem concorrentes. O que faz o código do Waze te dar o melhor caminho? Um código de um software. Mas sem energia elétrica serve para alguma coisa, não? Hein? Não é igualzinho o feijão? O feijão, quando está dentro do saco, lá dentro da tua casa, dentro da lata, ele serve para quê? Nasce pé de feijão dali, não? Só serve para panela, né? Ou para jogar dama, jogar bingo. Jogar bingo a gente joga com feijão? Para marcar as cartelas? Mas botou ele na terra, no algodão, o que acontece? Celular com aplicativo sem bateria serve para alguma coisa? É igual o feijão no saco. Só serve para peso de papel. Ou para fingir que você está milionário porque tem um celular caro, mas não é isso? Então o feijão precisa de uma série de coisas para se tornar uma planta. O aplicativo do celular precisa de energia elétrica, de uma operadora, de uma internet, não é? Para te trazer a pizza em casa. Não é igualzinho? É igualzinho. Os fluidos versus a energia. Aos poucos a gente vai aprendendo. Afeições terrenas e a reencarnação. Olha o que esse espírito falou. Tem o quê? 1 minuto, né? Cara, se teremos muitas mães, pais, irmãos, cônjuges nessa variedade de encarnações, como ficam os afetos criados? Se em cada encarnação eu tenho pai, irmão, mulher, filho e troco, como é que ficam esses afetos? Perguntou para o espírito. Ele faz a seguinte análise: nenhuma afeição material persiste no domínio do espírito, porque era apenas momentânea, igual dos animais. Assim, toda afeição apenas resultante do instinto animal ou do egoísmo se destrói com a morte terrena.
É assim que seres que se dizem amados são esquecidos pouco tempo da separação. Não existia amor, não existia afeição espiritual, não existia energia, era só carne, tesão, beleza, circunstância de dinheiro, de conforto, de relacionamento. Quantos casos são assim no mundo? Então o Espírito explica. É assim que seres, né? Vós os amastes por vós e não por eles, que não vivem mais. Esquecem e o substituem, procuram consolos no esquecimento, tornando-se indiferentes, porque não tem mais aquele amor. E ele propõe: contemplai a humanidade e vede quão poucas as afeições verdadeiras na terra. Se você for numa delegacia, se você for numa defensoria pública, numa promotoria, tudo está girando em torno de afeições materiais. As afeições dos nossos 5 sentidos, não é espiritual. Quando que a gente ama espiritualmente? Quando você vê uma pessoa que você gosta, que você quer, que você não quer nem tocar nela. Não é nem isso. Às vezes você vai numa penitenciária, num asilo. Hoje eu fui lá no Frei Luís, conheci uma senhorinha lá, 90 anos, que coisa mais linda. Estava doido para levar ela comigo. Sensibilizou o que ela falou, escuta o programa, e contou coisas que eu falei há 5, 6 anos atrás que eu nem lembrava. Como é que pode isso? Voltei com ela na cabeça. Comprei um livro, autografei, botei o meu nome, falei, manda lá. Ah, mas eu sou super fã lá no Facebook, né? Eu sou super fã, meu nome e tal. Eu falei, é isso aí, pô. É assim. A gente se apaixona pelas velhinhas de 92 anos. Acabou, né? Tem mais aí meia dúzia, mas a gente deixa para a próxima. Obrigado, boa noite. Muito obrigada, Hernânia. Acho que ficaremos todos aguardando aqui a continuação, a parte 2. Quem é a Carol? Carol, sua responsabilidade. É a Carol. Bom, vamos dar então continuação aqui ao nosso segundo momento da nossa palestra, que é o tratamento pelo passe. Pedimos então que o público permaneça sentado e os passistas se posicionem para o trabalho. Tirar, né? Outra música. Mesmo. Pensando em Jesus,
Graças a Deus. Mestre querido, agradecemos a Ti mais uma vez a oportunidade de estarmos aqui. A oportunidade de estarmos aqui ouvindo todos esses ensinamentos e que possamos não só ouvi-los e guardarmos para si, mas refletirmos e aplicarmos tudo isso que nos foi falado aqui hoje em nossa vivência, nos nossos atos, nas nossas atitudes para com o próximo, que possamos entender a real importância daquele que está ao nosso lado, na nossa família, no nosso trabalho, no nosso convívio social, porque eles são ferramentas para o nosso aprimoramento moral. São eles que nos ajudarão na nossa evolução. Que possamos amá-los, não esse amor egoísta que ainda temos, mas o amor que um dia saberemos dar. Que todas essas energias salutares que aqui estiveram no dia de hoje possam recair sobre nós, em nossos lares, nossos familiares, e que possam recair também sobre aqueles nomes colocados nas caixinhas de prece, tanto dos desencarnados quanto dos encarnados. Que possamos voltar aos nossos lares melhor do que aqui chegamos. Que assim seja, graças a Deus.